Língua afiada, Bruno Menezes. Buenas. Buenas, como é que você está, nobre amigo? Tô bem, eu tô querendo parar para ver o ruído dos grupos aqui. Um olho na câmera e um olho aqui no bicho aqui. E um dos motivos pelo qual a gente teve essa mudança no quadro hoje, né? Assim, eu estou entrando depois do amigo Fernando, exatamente para acompanhar, né, todo esse desenrolar que está acontecendo no nosso grupo do WhatsApp, Jornalismo Cajazeiras. Está pegando fogo lá, né? Quem está aí no grupo, né, e não deu uma olhadinha, dá uma olhadinha lá que as farpas, né, os desgostos, os descontentamentos, né, do nosso amigo Fabiano Gomes com o nosso nobre deputado Júnior Araújo é grande, viu? E o que não falta é defensores, né? Os caras armaram um escudo aí para defender o deputado Júnior Araújo, mas não está dando certo, não. O grupo está pegando, estou aqui de olho, O bom que você disse que eu tenho uma língua afiada, quem tem a língua afiada é o povo aí, viu? A língua está bem afiadinha, viu? Estou vendo agora, o pessoal aqui está todo a briga está sendo bastante polêmica, né, no grupo. Rapaz, aqui a gente tá rendendo. Infelizmente, eu não vou ter como trazer informações agora, né, do que está acontecendo, mas segunda-feira a gente já tem exatamente essa pauta já amarrada para a gente discutir um pouquinho sobre, né, esse desgosto do nosso amigo Fabiano Gomes, jornalista Fabiano Gomes, com o grupo, né, de Júnior Araújo. Segundo ele, né, muita coisa ainda, ele precisa falar, desabafar, porque tem muita coisa engasgada. E ele, pelo menos assim, o que ficou muito certo, Caliel, é que não tenham medo a situação da cidade de Cajazeiras, porque não existe essa pesquisa que Júnior Araújo está em primeiro lugar, porque não há condições, segundo Fabiano Gomes. O Júnior é um homem de promessa, não é um homem de ação, é um homem que ficou em terceiro lugar, né, na disputa para deputado estadual na cidade de Cajazeiras. Então, por que ele estaria exatamente em primeiro lugar numa pesquisa que a situação, né, que até o vice-prefeito falou aqui na Diário Sertão, na TV Diário, né, comentando exatamente sobre essa posição de Júnior. Então, tudo foi exatamente gerado, né, pelo menos a briga começou exatamente a se desenrolar por conta dessa suposta pesquisa, né? E, segundo Fabiano, Júnior não mete medo em ninguém, não tem estrutura nenhuma exatamente para estar hoje em primeiro lugar, né? E é exatamente essa informação que eu já ia trazer, parece que combinou, encaixou direitinho, que era informação de bastidores, aqui, né? Estou aqui um Instagram no grupo aqui, viu? Não para não. É porque a gente não pode mostrar, porque a gente não tem autorização das pessoas, mas se você não entrou no grupo Jornalismo Carreira, entre que o bicho, como diz o ditado, cancão tá piando. Tá piando. Mas segundo informações, Caliel, né, na visita de Efraim, exatamente para participar. Pesquisa, recentemente teve uma entrevista, inclusive foi matéria da Sertão, em que o vice-prefeito Zé Aldemir, o Marcos Riacho Mendes, tinha dito no trem das 11, nosso amigo Caldeira, que tinha saído uma pesquisa. Aqui foi uma pesquisa de cunho interno, foi uma pesquisa publicada, disse que estava em primeiro lugar a Júnior Araújo, segundo estava ele. Segundo o que foi dito lá. Agora, são pessoas que a gente não vê nessa pesquisa refletida nas ruas, né? Se você for para a rua, é uma pesquisa que eu não vejo reflexo nenhum. Hoje, se você perguntar quem você votaria para prefeito de Cajazeiras, eu acredito que Júnior Araújo e Marcos Riacho Mendes não estão disputando aí primeiro e segundo lugar de forma alguma. Pode sim estar, dependendo da região aí, tudo depende. Eu digo sempre que pesquisa depende do momento, ele reflete o momento. É um termômetro daquele momento. É muito fácil também você ver setorizar, né? Você tem que ser muito mais parcial nessa situação quando você for aplicar uma pesquisa, mas se eu for para a zona rural, é claro, é evidente que o vice-prefeito ele vai ter uma ampla vantagem em cima de qualquer outro candidato. Se você for para uma área mais popular, né, o pessoal de Neguinho Mondrian está exatamente despontando em primeiro lugar. Se você for para a área de assistência médica, já vem um Pablo. Então, assim, você tem que saber aonde está sendo aplicado e como está sendo aplicada essa pesquisa. Porque aí, se não tiver essa parcialidade, infelizmente, essa pesquisa não reflete, de fato. Se bem que o povo, eu falo por mim, eu vou falar por mim, não posso falar por todos,
Mas nós estamos tão cansados, e você, Bruno, de pesquisa. Aponta uma coisa e quando as urnas abrem, a gente vê uma coisa totalmente diferente. Não, e outra coisa. Inclusive, tinha até um projeto aí, não me lembro de quem foi. Para acabar, né? Para investigar, inclusive, os institutos, né? Eu acho que pesquisa ele só serve para cunho interno, para exatamente montar um programa, um projeto ou um processo para disputa. Mas não serve nem reflete de forma alguma a realidade que a gente vê. Até porque é o seguinte, você falou alguma coisa que é verdade. Estamos cansados. Então, a pessoa quando liga ou então faz alguma pergunta, aí te responde de todo jeito. Sabe nem o que está respondendo. Então, tudo tem que ser levado em consideração para que a gente possa ter uma pesquisa real, que nunca vai chegar nessa pesquisa, nunca teremos essa pesquisa real 100%. Aqui no Brasil, 100% aqui no Brasil. Por falar ainda em reeleição à Prefeitura de Cajazeiras, eleições de 2024, as informações também vêm de bastidores de que Zé Aldemir, de coração, tinha um candidato. Aliás, uma candidata, não é isso, Bruno? De coração para coração, a candidata do prefeito, é uma decisão, era uma vontade, um desejo dele, seria, como a gente até tinha falado, né, porque engloba tudo aquilo que a gente já colocou aqui em pauta, seria Corrêa Delfino. Corrêa, ela desponta exatamente pelo carinho de Zé Aldemir, pela técnica que ela apresentou junto aos órgãos que ela geriu. Então, ela seria exatamente a pessoa certa para o grupo de Zé Aldemir. Não entenda, né, eu gosto muito de frisar isso. Para o grupo de Zé Aldemir, Corrêa seria exatamente a figura que iria unificar o grupo, tá? Porque ele teria como justificativa a questão técnica, né, a postura que Corrêa ela apresenta hoje a nível de município. Acredito que seria uma excelente candidata. Seria uma excelente candidata. Mas quem me disse isso, hoje uma conversa muito informal, mas muito proveitosa, foi o nosso amigo Pablo Leitão. Inclusive ele disse, olha, era um nome que eu votaria tranquilamente, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu tenho uma intimidade muito grande e seria uma boa representante para Cajazeiras. Só que, por vontade pessoal, Corrêa, ela exatamente está se esquivando dessa responsabilidade. Segundo ela, segundo falam, né, Corrêa ela não tem vontade de disputar, que pena, né, a Prefeitura de Cajazeiras. Vai deixar exatamente, acho que o tempo é que vai, né, dirá, né, se ela vai ter exatamente essa vontade, essa desenvoltura, porque vai depender das pesquisas internas, porque nós temos hoje Pablo, nós temos hoje Neguinho, nós temos hoje a Djamilton, tudo ligado ao prefeito José Aldemir. Mas como é que eles vão estar se desenvolvendo, né, ao longo desse ano, né, porque eu digo sempre, nós estamos muito distante ainda da eleição, e os caras já colocaram o bloco na rua, e aí, meu amigo, para você manter uma campanha de um ano trabalhando, é cara, é uma campanha desgastante, e a gente não sabe como é que eles vão chegar nessa reta final. Então, tudo isso poderá mudar, né, exatamente por conta das configurações que vão acontecendo. Eu acho que a preço de hoje, os melhores, com todo respeito aos supostos nomes que apareceram aí na lista do prefeito Zé Aldemir, mas isso é o meu ponto de vista, os melhores nomes que ele tem. Em primeiro lugar, é Corrêa Delfino, assim, eu não sou amigo íntimo dela, mas eu conheço de longa data, simpática, diplomática, articuladora, uma grande articuladora política, sabe ir atrás do voto, não tem aresta com ninguém, você não vê Corrêa brigando com ninguém, é inteligente. Diplomática, né? É suave na conduta dela. Seria um excelente se trabalhasse o nome de Corrêa, eu acho que ela cairia muito fácil no gosto da população de Cajazeiras. E o segundo nome, eu acredito que seja Pablo. Pablo, acho que é o segundo nome na lista. O restante, com todo o meu respeito do grupo Zé Aldemir, mas eu acho que estão na forçação de barra. É a minha opinião. Fora Corrêa e Pablo, todos os outros nomes ligados a Zé Aldemir estão forçando a barra para ser candidato, que eu não vejo nenhum tipo de respaldo, não. Ou forçando a barra, Caliel, ou se colocar à disposição exatamente para ganhar um prestígio, para ganhar exatamente, né, ter uma colocação melhor dentro de um futuro plano de governo. Eu vejo muito isso. As pessoas, às vezes, se envolvem na política para benefício próprio. Não estou dizendo que é a situação que
dos outros candidatos. Mas ele pode sim, né, até para se apresentar para uma futura campanha, uma campanha de deputado estadual. Bom, a gente não sabe. E já tem outras pessoas que sempre teve vontade. Pô, nosso amigo Adjamilton Pereira sempre teve vontade de ser candidato a prefeito. Desde a época que era do grupo de Carlos Antônio, nunca teve espaço. Foi para o grupo de Léo Abreu, não teve espaço. Está hoje no grupo de Zé Aldemir, buscando esse espaço para ser candidato. Então, há muito tempo que Adjamilton ele tem essa vontade de se lançar candidato. Mas aí ele saiu minando o terreno dele. Para onde ele for, ele saiu minando o terreno muito. dele. Não só minando. E Adjamilton, ele tem uma postura, ele é muito áspero com as palavras. Ele não sabe exatamente como a gente até frisou. Ele não sabe dialogar, ele não sabe ouvir uma crítica e saber fazer aquela resposta. E na política tem isso. Não estou condenando ele, não. Ele, pelo menos assim. Ele ruim pode... seria se tivesse falando uma coisa que ele não é, né? Exatamente. Mas é a postura dele. Não que seja feia, é uma postura... Pronto. Eu comparo muito a Djamilton a Ciro Gomes. Né? Aquela postura mais dura, mais áspera. Só eu sei, a minha opinião que fala. Porque eu tenho experiência nisso. Para convencer a Djamilton que ele está errado, tem que ser o Vaticano em peso. Tem. E olhe lá. E olhe lá. Porque é difícil, é difícil. Pablo, como você disse, Neguinho no Modrian é um cara muito jovem, muito articulado politicamente, muito articulado, mas ainda não tem aquela articulação que lhe dê uma musculatura para ir para a rua. Ele é um cara... Qual é a articulação que Neguinho tem? Né? Ele tem uma articulação muito boa, ele é bom de conversar, é um cara jovem, um pensamento idealista, né? Ele está presente em todas as atividades do grupo, mas é um cara ainda que precisa se conhecer melhor, estudar a estrutura melhor para ser candidato. Com todo respeito a Neguinho do Modrian, eu vejo ele um cara muito ambicioso. É bom ser ambicioso, mas eu acho que a ambição dele, eu acho que precisa ser lapidada e filtrada para que ele consiga ter uma visão mais estratégica em relação à política. É um cara bom, mas precisa, como você acabou de frisar, ele precisa ser lapidado. Lapidado. Eu acho que se ele chegasse, pronto, seria um bom sucessor se ele montasse hoje uma conjuntura, ou o Pablo ou o Corrinha sendo candidato, ele podia ser estruturado, ser trabalhado para ser o sucessor dos meninos. Poderia ser. Ou um deputado estadual, entendeu? Porque aí sim, ele teria exatamente, nesse momento, uma forma de estudar, de se preparar para se lançar candidato. Vamos correr quanto tempo, Bruno? A outra novidade que você traz aí... É exatamente com relação ainda sobre a disputa para a prefeitura. Para a prefeitura. Já agora no campo das oposições, né? Foi que houve. Quem teve aqui esse final de semana, também a convite da TV Diário do Sertão para os melhores do ano, foi Efraim. Né? E ele deixou muito claro que apoiará categoricamente qualquer candidato à oposição, mas tem a sua preferência política, que é a vereadora Léa Silva. E aí eu fiquei sabendo que pode ser que pinta uma dobradinha. Júnior Araújo sai como candidato da chapa, né, candidato a prefeito, e Léa seja sua vice. Né? Pode sim pintar. E aí ela sendo vice, ela traz o grupo de Efraim, tanto filho como pai, e tem uma estrutura boa de campanha, né? Que o que a oposição hoje precisa é de uma boa estrutura de campanha. E aí sim pode acontecer, né, de estruturar melhor, né, essa disputa, ou equilibrar essa disputa aí à Prefeitura de Cajazeiras. Outro ponto importante no quesito oposições é a questão de Chico, né? Na inauguração do voo aqui em Cajazeiras, né? A gente viu que Chico ele soltou algumas farpas, né? Soltou algumas, tirou de tempo, como a gente diz, né? Ou foi bem categórico em alguns comentários dele com relação ao atual prefeito José Aldemir.